Rapaziada, é o seguinte, final de semana bateu na porta e o bicho vai pegar, né? Sábado e domingo com muitos jogos, jogos decisivos, jogos importantes e jogos pra gente poder trabalhar da melhor forma, né? Cara, muitos jogos mesmo, pra gente poder trabalhar em bons jogos. Eu vou analisar todos eles aqui pra você, tá? Nesse vídeo, tá aqui a minha lista, o meu planejamento. Vou passar a visão daquilo que eu vou trabalhar no pré-jogo, aquilo que eu vou trabalhar no ao vivo. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pro seu amigo, tá? Que eu acredito que esse vídeo vai ajudar demais. Mas de antemão, eu já quero adiantar para você que o melhor conselho que eu posso te dar é: nesse pós-data FIFA, depois que acabou a data FIFA, a gente está muito lucrativo, né, dentro do clube, nesses poucos dias, tá? Já foram mais de 4 unidades nesses poucos dias. A gente teve aí praticamente 2 dias de jogo, vamos botar assim. E aí já chegamos no final de semana e eu não tenho dúvidas nenhuma, que seremos muito lucrativo no final de semana, tá? Porque com as estratégias, com os padrões que eu tenho e tendo bons jogos para poder trabalhar, para poder buscar oportunidades, a gente consegue fazer uma margem de lucro muito boa. Nós já estamos no Clube dos 5% com mais de 10 unidades de lucro nesse mês, tá? Ou seja, você com R$100 por aposta estaria com R$1.000 no bolso. E eu não tenho dúvida que nesses próximos 15 dias, com as ligas, Campeonato Brasileiro pegando fogo, Libertadores, Champions League, eu não tenho dúvidas que nós vamos lucrar muito mais nesses próximos 15 dias. Então, conselho que eu dou para você que está vendo esse vídeo e não está no Clube dos 5% é: entre agora. Entre agora. Se tem um momento para você entrar no Clube dos 5%, é agora. Escuta o que eu estou lhe falando, tá? Porque você vai me acompanhar, eu sei que você vai me acompanhar no Instagram, e você vai ver na segunda-feira o que eu vou falar, de quanto a gente fez no final de semana, e eu não quero que você deixe passar. De coração mesmo. Se você quiser entrar, entre. Se não quiser, tudo bem, tá? Mas eu não tenho dúvidas que você vai se arrepender se você não entrar no Clube dos 5% agora. De verdade, escuta o que eu tô lhe falando. E galera, para começar aqui as análises, tá? Tem aqui a lista de favoritos do dia, e eu vou passar bem rápido por essa lista de favoritos, porque tem muitos favoritos que não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Como, por exemplo, o Al Nassr vai enfrentar o Al Fateh, né? O Al Nassr montou um super time para a Arábia Saudita. Com Coman, com o João Félix. Mano, olha só essas duas contratações do Al Nassr. Coman, João Félix e o Jorge Jesus. Então, só isso, só de olhar esses caras, você já vê que o time melhorou muito. Aí, beleza, saiu o Laporte na defesa. Chegou o Inigo Martínez, que fez uma temporada sensacional no Barcelona. Cara, o time do Al Nassr, os caras renovaram com o Cristiano Ronaldo e disseram: ó, agora você vai ganhar um título. E trouxe o que tinha de melhor de buscar na Europa, cara, disponível para a Arábia. Que foi Coman e João Félix, cara. João Félix, por mais que oscile muito, é um excelente jogador. E o Coman também. Então, assim, eles vão ganhar a Liga Saudita esse ano, tá? Eu não tenho dúvidas disso. Eles vão ganhar. Então, a vitória deles, eu acredito que vai acontecer. O Marselha para mim, um dos melhores times hoje em termos de para você assistir, tá? É um futebol muito ofensivo, um futebol dinâmico. O De Zerbi conseguiu implementar o seu estilo de jogo muito bem no Olympique de Marselha. Não é à toa que o time está na Champions League, fez um grande jogo contra o Real Madrid, venceu o segundo jogo, venceu o PSG já na temporada. E aqui eu acredito que vai vencer também a equipe do Le Havre, tá? Então a vitória do Marcelo também é algo muito bacana. E olho também um mercado que eu estou gostando aqui nos jogos do Marcelo, na finalização, no chute a gol do Igor Paixão, tá? O Igor Paixão também está muito bem no Marcelo desde que estreou nessa temporada, tá? Muito bem mesmo. Então o Marcelo também bem favorito aqui, acredito na vitória. O PSV vai enfrentar o Eagles, tá? PSV também favorito contra o Eagles. E uma coisa que eu gosto bastante nos jogos dos dois times é o mercado de gols. Então vale a pena estar de olho no gol no primeiro tempo, vale a pena estar de olho no over 1,5 no jogo, tá? Só para vocês terem ideia, em 90% dos últimos 10 jogos, em 9 do PSV aconteceu gol no primeiro tempo, em 8 do Eagles. E em todos os jogos dos últimos 10 do PSV aconteceu over 1,5 em 9 do Eagles. Então, assim, o mercado de gols também aqui é bem interessante para se trabalhar. O Barcelona vai enfrentar o Girona. O Barcelona que está com muitos desfalques, né, aqui para esse jogo, mas tem uma boa notícia. Eu acabei de assistir a coletiva do Hansi Flick, que na Europa sempre tem coletiva antes do jogo, um dia antes do jogo, diferente aqui do Brasil, que é só depois do jogo. E ele falou que o Lamine Yamal e o Fermin Lopes, eles vão para o jogo, tá, contra o Girona. Só não sei se vai de titular ou vai estar no banco, mas eles vão jogar, eles vão ter minutos.
Mas, por exemplo, se Lamine Yamal começar jogando, vai chegar um tempo ali no segundo tempo ele vai retirar, tá? Ou pode ser o contrário, pode começar no banco e aí no segundo tempo colocar. Mas mesmo assim o Girona nessa temporada é um desastre, tá? Inclusive o Girona eu acho que corre até risco aí, tem grande chance de ser até rebaixado, viu? É porque tem times muito ruins também, mas o Girona tá muito mal, velho. O Girona em 8 jogos tomou 17 gols, uma média de gols sofridos assim muito alta. O Barcelona perdeu a liderança, sabe da importância dessa vitória, depois vem Champions League, depois tem o Real Madrid, né? A diferença é de 2 pontos do Barcelona para o Real Madrid. O Barcelona sabe que precisa dessa vitória e acredito nessa vitória do Barcelona. Besiktas também bem favorito aqui contra o Gen. Cara, não vou arriscar falar esse nome, mas Besiktas também bem favorito. E aí a gente entra em alguns favoritos que eu prefiro trabalhar com trade, tá? Utilizando aqui o bolso, ó. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar nesses jogos, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que eu vou trabalhar nesses jogos. Inclusive tem outros jogos também que eu vou mostrar pra vocês de como é que eu vou trabalhar. Nem todo jogo é jogo bom pra gente apostar no ao vivo, tá? Ou no pré-jogo, desculpa. No pré-jogo nem todo jogo é bom. Tem jogos que é melhor a gente levar pro ao vivo. O City vai enfrentar o Everton. E aqui eu vou utilizar o bolsa de aposta, tá? Pra poder trabalhar nesse jogo. Por quê? City é favorito? Jogando dentro de casa é favorito. O City até voltou a jogar bem, né? Mas tá pagando 1,40. Para mim não é uma odds muito boa. E o Everton é um time que se defende bem e um time que contra-ataca muito bem. Então acredito que vai dar trabalho pro City. Né? Acredito que o City vence o jogo, mas acredito que o City vai ter um certo trabalho aqui. Então, ao invés de trabalhar no pré-jogo esse confronto, a não ser que você queira proteger com empate anula e beleza, mas você vai estar pagando pouco. O que é que dá para você fazer? Dá para você esperar no ao vivo, analisar o que é que vai, como que vai estar o jogo no ao vivo, e aí você pode entrar em um lay Everton, tá? Se o Everton se o City estiver dominando o jogo e o Everton sem criar muitas oportunidades, e você vê que o City está com um volume de oportunidades muito grande, sem ceder esses contra-ataques, dá para você trabalhar no lay Everton. O que é o lay Everton? É contra o Everton, tá? Lay é contra o Everton. É como se você fosse o City ou empate. A partir do momento que o City estiver nessa pressão e fizer um gol, você pode fechar a sua posição e você vai pegar uma odds, eu acredito que 0,70 mais ou menos. Então, uma excelente odds. Eu prefiro trabalhar assim no lay do que com trading, do que apostar na vitória do City no pré-jogo, tá? Porque com o trading, com o lay, eu posso estar assistindo, eu vou estar assistindo o jogo e aí, a qualquer momento que eu ver que o City está oscilando na partida, está dando contra-ataques para o Everton, eu posso fechar a minha operação na hora que eu quiser. Então, por isso que eu prefiro trabalhar dessa forma, tá? A mesma coisa, eu vou trabalhar o jogo do Rangers, assim como eu vou trabalhar o City, vou trabalhar o jogo do Rangers porque não é um time confiável nesse momento. E o jogo do Leipzig também. Eu acredito na vitória do Leipzig aqui, tá? Contra o Hamburgo. O Leipzig sempre consegue se remontar. Impressionante, né, velho? E vai jogar em casa. Só que o que eu não gosto das odds, tá? 1,42 eu prefiro esperar um pouco no ao vivo para ir ou na vitória do Leipzig, né? Num back, seria um back Leipzig, na vitória do Leipzig ou lay Hamburgo, tá? Então, esses dois jogos, esses jogos que eu tô falando para vocês, eu prefiro trabalhar dessa forma. E aí tem também o clássico alemão, o Bayern de Munique enfrentando o Borussia Dortmund. E, cara, assim, os dois times são os melhores times da Bundesliga, sem sombra de dúvidas, tá? Um tá com 18 pontos, outro tá com 14. O Bayern tem 6 jogos, 6 vitórias, e o Bayern, para mim, tá muito à frente nessa Bundesliga. Dos últimos anos, para mim, o Bayern mais discrepante, assim, dos adversários. E o ataque tá se entendendo muito bem, né? O Lisei jogando muita bola, a Kenny jogando muita bola, Luiz Dias jogando muita bola. Só o Gnabry ali tem jogo que joga bem, tem jogo que não, mas os caras estão muito, muito, muito à frente. Então, acredito sim na vitória do Bayern, acredito no jogo com bom para gols, né? Pelo menos 2 gols na partida, o ataque do Bayern é avassalador. Chute no gol do Harry Kane também é bem interessante. Para mim, eu não vejo nenhum time hoje na Bundesliga chegando nem próximo do Bayern de Munique, nem o Borussia Dortmund, por mais que seja um clássico. Mas você olha a odds, cara, já mostra tudo, né? 1,33 está pagando o Bayern de Munique. E aí a gente entra em alguns favoritos, para mim, mais favoritos que podem se complicar. O Chelsea é um favorito que pode se complicar, o Palmeiras segue fora e vai ficar fora aí por mais de um mês, né, ainda. Mas o Forest também vem numa toada muito negativa, muito ruim, né? São 7 jogos e apenas uma vitória, um time muito mal, foi a maior burrice do Nottingham Forest, trocar de treinador. Então, olha a sequência de jogos sem vencer, ó. Mais de 10 jogos sem vencer o Nottingham Forest. Então, assim, o Chelsea é favorito, mas para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Ainda mais para jogar fora de casa,
por isso que eu vou estar assistindo esse jogo no ao vivo para poder tomar uma decisão. Algo que dá para utilizar no pré-jogo é um gol do Chelsea. Um gol do Chelsea é algo que dá para se observar, dá para trabalhar, mas eu prefiro trabalhar com o Ley, né? O Ley Forrest, se o Chelsea estiver bem no jogo. O Sevilla vem de uma grande vitória contra o Barcelona por 4-1, só que teve a parada da data FIFA, né, velho? Se esse jogo fosse logo depois daquela vitória contra o Barcelona, eu estaria de olho nessa vitória do Sevilla. Mas como teve essa parada da data FIFA, perde muito o clima, o time, né? Então não sei como é que vai estar o Sevilla para esse jogo, e o Sevilla é um time que oscila muito. Então eu vou também esperar no ao vivo para poder tomar essa decisão. Mas o Sevilla, para mim, é favorito para esse jogo e fez uma grande partida contra o Barcelona. O Al Hilal vai enfrentar o Al Ittifaq, né? E o Al Hilal também é favorito aqui. Porém, o que é que eu não gosto da odds? 1,36 para mim é uma odds muito baixa para um time que vai jogar fora de casa. Então aqui o que é que eu vou esperar? A odds valorizar. Então quando a odds der uma valorizada, provavelmente eu estarei a favor dessa vitória do Al Hilal. O Napoli vai enfrentar o Torino, né? O fato também de ser um jogo fora de casa deixa a gente com o pé atrás de confiar nesse time do Napoli, que ainda tem oscilado um pouco na temporada, apesar de estar lá em cima da tabela, né? O líder do campeonato, com 5 vitórias e 1 derrota, mas tem o mesmo número de pontos que a Roma, e a Inter já está chegando aqui, né, velho? Impressionante a Inter. Mas é um jogo fora de casa contra um adversário muito chato. Então também eu provavelmente vou estar trabalhando com o Lei Torino. Eu prefiro ir no Lei Torino do que apostar na vitória do Napoli. Um mercado bom seria um empate anula Napoli, só que está pagando 1,28, então eu prefiro esperar no ao vivo e trabalhar com trading, porque é muito mais lucrativo e eu posso encerrar a qualquer momento, sabe? Então é melhor trabalhar dessa forma do que ir no pré-jogo aqui. É muito importante vocês perceberem, ter esse feeling, saber diferenciar a hora de ir no pré-jogo, a hora de ir no ao vivo, no esperar pro ao vivo, e principalmente você aprender o trading, né? Ter o trading ao seu favor, porque é um mercado assim absurdo, absurdo, absurdo. Só para você ter ideia, esse mês de setembro, todas as entradas que eu fiz do trading deu green, tá? Deixa eu botar aqui, ó, na minha planilha, ó, mostrar para vocês. Todas as minhas entradas no trading, utilizando bolsa de aposta, né, que é uma exchange. Não dá para fazer trading numa casa de aposta convencional, né? Tem que ser no exchange. E todas deram green. Aqui, ó, foram 7 bets, tá vendo aí? 7 bets no trading, 7 greens, 3,81 unidades de lucro. Olha aqui, ó, todos. Ó. Fui no Lei Copenhague, na Champions League, fui no Lei Gazelle contra o Zamalek, Lei Galatasaray quando o Galatasaray estava com um jogador expulso. E se liga, o Galatasaray empatou aí no jogo contra o Besiktas, só que eu encerrei antes. Por quê? Porque o jogo não estava bom, eu encerrei. Encerrei com 0,23 unidades de lucro, ó. Aí teve o Lei Forest, né? Aí ganhei. Teve a vitória do Genk, o Beck Genk, ganhei. O Lei menos de 1,5 na data FIFA e o Beck para sair um gol no primeiro tempo da França, ganhei as duas. Então assim, cara, o trading é sensacional. 7 bets, 7 greens. Vocês precisam aprender a trabalhar com trading, tá? De coração mesmo, aprendam. O Arsenal, aqui dá para você ir também no empate anula do Arsenal. Empate anula Arsenal, empate anula City, é uma boa, tá? É uma boa para se trabalhar. O chute no gol do Haaland também é uma boa. Arsenal para mim também é favorito aqui contra o Fulham, mas fora de casa é um time ainda que está tendo muita dificuldade na criação, principalmente depois da perda do Odegaard, né? Mas para mim é um favorito, mas um favorito que eu prefiro também trabalhar com o trading. O Mônaco vai enfrentar o Angers. Angers é uma das piores equipes da Liga Francesa, mas o Mônaco também é um time que oscila bastante ainda na temporada. Também é um jogo para trabalhar no ao vivo. O Galatasaray favorito, mas um favorito que pode se complicar por ser um clássico. Mas hoje o time do Galatasaray é muito superior, Lego é superior ao Başakşehir, tá? Também acredito que saia com a vitória, mas vou trabalhar no ao vivo. A Roma vai enfrentar a Inter de Milão. Aqui eu gosto para ambos os times tomar cartão, tá? Pelo menos um cartão para se combinar em uma dupla aí é interessante. É um clássico. Dois times estão brigando pelo título esse ano. E também não dá para tomar nenhuma decisão, porque a Roma tem uma das melhores defesas da liga, a melhor, né? Só 2 gols sofridos, mas também tem uma dificuldade muito grande em marcar gols. É uma média de 1 gol marcado e uma média de quase nenhum gol sofrido, né, da Roma. Diferente da Inter de Milão, que tem um melhor ataque com 17 gols, mas tomou 8 gols, né, uma média de pelo menos 1 gol sofrido aí nos 6 jogos. Então é um jogo muito difícil da gente trabalhar, porque a gente tem um time que se defende muito bem, marca poucos gols, e outro que não tem se defendido muito bem, mas marca muitos gols. Então esses outros mercados eu vou trabalhar no ao vivo. Mas vamos tomar cartão para o pré-jogo, é interessante. Atlético de Madrid, muito favorito aqui, tá? Atlético de Madrid desde
desde a derrota pro Liverpool, porque aquele jogo que eles perderam pro Liverpool, eles até fizeram um bom jogo, tá? Aí depois veio outros jogos, eles conseguiram vencer e veio ali a vitória contra o Real Madrid. E de lá pra cá, velho, o Atlético de Madrid parece que se encontrou na temporada e começou a jogar bola, viu? Então, vamos ver essa parada da FIFA se vai atrapalhar ou se vai continuar na mesma toada, mas eu vejo eles favoritos para esse jogo. Eu só não gosto aqui da odds 1,38. Eu acredito que dá para aproveitar no ao vivo uma odds melhor. E o Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza. Cruzeiro para mim também bem favorito, mas vai estar sem o Caio Jorge, né? O Gabigol aqui volta. Mas outra coisa também que eu não gostei aqui é da odds. Eu vou esperar no ao vivo, né? Até porque o Cruzeiro não é esse time de marcar muito nos primeiros minutos de jogo, né? Não tem esse padrão nos jogos do Cruzeiro. Eles demoram para marcar o gol. Então eu acredito que vai dar para pegar uma odds melhor aqui do que no pré-jogo com 1,42 no Cruzeiro, tá? Jogos favoráveis para gols que eu listei. O Zhenjiang vai enfrentar o Taishan. Aqui é um jogo muito bom para o ambos marcam, né? Para você utilizar em uma dupla. Bem interessante se ambos marcam aqui. O Colonia Augsburg dá para utilizar o over 1,5, né? Pagando bem, ó. Nos últimos 10 jogos do Augsburg aconteceu esse over 1,5. O Wolfsburg contra o Stuttgart também, um jogo muito bom pro over 1,5, tá? 70% dos jogos do Wolfsburg aconteceu over 1,5 e 80% dos jogos do Stuttgart. Aqui eu não fui no pré-jogo, tá? Eu fui no pré-jogo do Colônia, mas aqui vale a pena estar de olho também. O Mais vai enfrentar o Leverkusen, também é um jogo bem interessante, até pro ambos marcam, tá? Mas deixa esse jogo pro ao vivo. Outro jogo bom pro ambos marcam, 3 jogos bons pro ambos marcam aqui, o NEC contra o Twente, dois times também bem ofensivos, ó, 100% dos jogos do NEC aconteceu over 1,5 e o gol no primeiro tempo. Tá? Em 80% dos jogos do NEC aconteceu, ambos marcam, então vale a pena estar de olho nesse ambos marcam aqui. O Villarreal contra o Real Betis também é um jogo muito bom para ambos marcam, tá? Em 70% dos jogos do Betis aconteceu esse ambos marcam e o Villarreal também é um time bem ofensivo. E nos grandes jogos tem acontecido esse ambos marcam, né? Contra Real Madrid, contra a Juventus na Champions League. Tem acontecido esse ambos marcam nos jogos do Villarreal. O Ajax contra o AZ também é um jogo muito bom para ambos marcam. Em 60% dos jogos do Ajax aconteceu, em 70% dos jogos do AZ. E aqui são duas equipes que brigam lá na parte de cima da tabela, né, que brigam por competição europeia. Inclusive a diferença de pontos entre eles é de 1 ponto apenas. Né, e ambos com a média de 17 gols marcados e 12 gols sofridos. Então uma média bem interessante. E por fim, o Nashville contra o Inter Miami. Também sempre é bom estar de olho no ambos marcam nesses jogos de Inter Miami. Gol no primeiro tempo também é bem interessante. E por fim, o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Esse jogo eu vou trabalhar no ao vivo. É um jogo bem difícil, duas equipes que estão no momento de oscilação e jogando um futebol bem ruim. O Corinthians parece que escolheu não jogar o Brasileiro esse ano, né? Então fica muito difícil confiar no Corinthians. Mas um padrão que tem acontecido nos jogos do Brasileirão, né, principalmente na rodada passada, foi o mercado de cartões. Então deixa ver, ainda não abri essa odds, mas deixa ver quanto é que vai pagar para ambos os times tomar cartão aqui nesse jogo, que aí dá para utilizar em uma dupla, dependendo de quanto estiver pagando, tá? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal, entra no clube, tá? E domingo também vai ter vídeo aqui no YouTube, tá, galera? Se inscreve e liga as notificações aqui do canal. Tamo junto.